Um simples agora acabou pode parecer inofensivo, mas para o cérebro de uma criança pequena, essa frase é um gatilho de estresse. Existe um momento específico do dia a dia que tem potencial para gerar mais colapsos emocionais. E ele é mais comum do que parece. Mudar de uma atividade para outra, como sair do parquinho ou até mesmo desligar a TV, pode ser uma verdadeira tempestade no cérebro infantil. Se essas transições forem mal conduzidas, o impacto vai muito além de uma birra. O que está por trás dessas explosões emocionais? Porque certas frases aumentam o caos, enquanto outras acalmam. E como a forma de lidar com esses momentos pode moldar o cérebro da criança para sempre. Como essas birras se formam, mesmo sem intenção, e por que a neurociência está apontando as transições como um ponto-chave na saúde emocional infantil. Antes de te responder tudo isso, nós precisamos entender o que realmente está acontecendo dentro do cérebro de uma criança. O cérebro infantil e as suas transições. Quando falamos sobre birras em crianças pequenas, é comum a gente pensar em quê? Comportamento difícil, desafiador, manha ou até mesmo falta de limites. Mas a neurociência tem outra explicação. O cérebro infantil está em pleno desenvolvimento, especialmente nas áreas responsáveis pela autorregulação, como o córtex pré-frontal, que só atinge a maturidade lá por volta dos 25 anos. Então, até os 5 ou 6 anos, as crianças operam principalmente com o cérebro emocional e não com o cérebro racional. Isso significa que diante de frustrações, elas literalmente não conseguem se controlar como um adulto. As transições ativam esse sistema emocional com força total. Trocar de atividade, por mais simples que pareça, desliga a TV, vamos tomar banho, desliga a TV, vem comer, exige que a criança interrompa uma ação prazerosa, perca a sensação de controle e ainda se adapte rapidamente para um novo cenário. Para um cérebro em formação, isso é uma tempestade interna. Em estudos com neuroimagem, transições bruscas foram associadas a picos de atividades em regiões ligadas ao estresse e à reatividade. Ou seja, birras não são manipulação, são sintomas visíveis de um sistema nervoso que está o quê? Sobrecarregado. E esse processo ele não é irrelevante. Pesquisas mostram que a frequência e a intensidade das birras nos primeiros anos estão associadas ao risco de desenvolvimento de grandes transtornos emocionais no futuro, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, dificuldade de regulação afetiva e outros tantos. Mas há uma nuance importante. Nem toda birra é sinal de problema. A maioria delas, quando ocorre em contextos previsíveis, como desligar a TV, tomar banho, vir comer, é simplesmente uma mudança de rotina, que não é conduzida de uma forma boa, não está expressando uma emoção intensa. A diferença está na forma como os adultos reagem. Respostas empáticas ajudam a criança a aprender a lidar com suas emoções. Reações punitivas, por outro lado, aumentam o estresse e prejudicam esse aprendizado. Qual é o tipo de reação que você tem tido por aí? Em outras palavras, a maneira como cuidamos das emoções dos pequenos agora molda diretamente o cérebro que eles terão lá no futuro. Se o comportamento difícil não é o nosso inimigo, o que exatamente estamos tentando ensinar nessas horas de crise? Vou trazer aqui estratégias eficazes para lidar com esses momentos de transições. Reduzir as birras não exige mágica, exige previsibilidade. Quando uma criança sabe o que esperar, o cérebro dela entra em modo de preparo e não de defesa. E isso muda tudo. A primeira e mais poderosa estratégia é criar novos pontos naturais de parada. Isso significa aproveitar as pausas naturais naquelas atividades para fazer essa transição. Por exemplo, é muito mais fácil desligar a TV quando terminar o episódio do que no meio. É muito mais tranquilo ir tomar banho depois que todos os dinossauros já foram alimentados,
depois que todos os carros já estão no lugar, depois que todas as bonecas já estão vestidas, e não no meio desse processo. Nem sempre dá tempo de esperar, eu sei. Nesses casos, você antecipa o fim da atividade de uma forma estratégica, encurtando o tempo da brincadeira com propósito. Exemplo, 5 minutos para os dinossauros comerem, mais 3 minutos para a boneca ficarem prontas, mais 2 minutos para acabar o episódio. Assim, a criança sente que conduziu algo, o que reduz a frustração e evita aqueles colapsos. Outra técnica é usar a contagem regressiva. Exemplo, faltam 3 descidas no escorregador para a gente ir embora. Então é muito mais eficiente do que dizer, acabou, vamos embora. Essas pequenas previsibilidades ajudam a criança a se preparar emocionalmente, mesmo que ela ainda não saiba medir o tempo. Você traz uma analogia. Cada repetição dessa contagem é uma âncora de segurança. Você pode usar timers com sons que vão tocar o despertador. O cérebro infantil ajuda quando tem um gatilho externo, né? Isso ajuda na mudança e reduz a resistência e melhora a consolidação desse hábito dentro dessas transições, trazendo menos estresse. Modelos visuais como esse timer, círculo do tempo, começar a ensinar as horas, né? Oferecem uma representação concreta do que ele tem que esperar, ideal para crianças pequenas. Mas nem toda ferramenta tecnológica ajuda. Muitos pais usam a tela como um recurso para encerrar a atividade. Acabou de comer? Vai assistir, enquanto você precisa resolver ali a bagunça. E estudos recentes alertam que isso pode funcionar num curto prazo, mas a longo prazo isso vai prejudicar a autorregulação. Crianças expostas a esse tipo de solução tendem a depender mais de estímulos externos para se acalmarem e mostrar mais dificuldade ao lidar com frustrações. Há ainda um ponto essencial. Dizer o que vai acontecer importa tanto quanto como a gente diz isso. Você pode evitar frases como agora acabou, que trazem um som de autoritarismo e cortam aquele vínculo afetivo. Prefira expressões mais empáticas e participativas, como mais uma vez e nós vamos para o banho, combinado? Trazer pequenas escolhas, exemplo, você quer guardar os blocos ou quer que eu guarde? Você vai botar nessa caixa ou nessa outra? Ele traz à criança a sensação de controle, sem que o adulto abra mão do limite. Esse equilíbrio entre firmeza e respeito é o segredo. Limite não é rigidez e empatia não é permissividade. Uma mãe me relatou, se eu dou a escolha entre calçar o sapato, eu ou ela mesma calçar, ela coopera muito melhor do que com o comando de calçar direto. E ela ainda sente que tem voz. Então, esses dados mostram que crianças que participam ativamente dessas microdecisões desenvolvem menos comportamentos disruptivos e demonstram ainda maior capacidade de se adaptar às mudanças. Ou seja, respeitar o tempo da criança e oferecer previsibilidade não é ceder ao desejo dela, é ensinar. E ensinar com conexão transforma a relação. Mas e quando a criança se recusa, mesmo com todos os avisos? Como agir diante de uma birra que já começou? Cooperar não é ceder, é educar com respeito. Mesmo com todas as estratégias, haverão dias que serão mais difíceis. As birras vão acontecer e tudo bem. O que muda e muda profundamente é como esses episódios afetam a criança e a relação com quem cuida dela. Quando a resposta do adulto é empática, firme e com previsibilidade, a criança se sente segura, mesmo diante daquela frustração. E aos poucos isso vai se tornando um padrão e vai se consolidando. Ela entende que ela pode confiar naquela decisão. E a transição deixa de ser um ataque e se torna uma rotina mais compreensível. E o que antes era um momento de explosão, vira uma oportunidade de vínculo afetivo. Respeitar o tempo dessa criança não é fraqueza, é construção de uma relação no futuro. Quando você, adulto, oferece escolhas possíveis, você antecipa o que vai acontecer e acolhe essa frustração sem ceder ao caos, você está ensinando algo que nenhuma bronca vai ensinar. Autorregulação emocional. A frase que abriu esse vídeo, só o não e pronto, agora ganha um novo peso, porque o problema nunca foi o não,
mas sim o como, o quando e o porquê ele é dito. Educar com respeito não significa dizer sim a tudo. Significa mostrar que até o não pode ser dito com mais empatia, com mais limite e com mais cuidado. Se é possível transformar birras em aprendizados, que tipo de adulto essa criança será no futuro?